Boa noite, pessoal. Mais uma live da Consensus. Hoje nós vamos bater um papo sobre o cálculos. Vamos ter aqui a companhia da minha parceira e colega Helena e também das nossas parceiras a Mauana e Luciana Gomes. Vamos lá, vamos adicioná-las. Ups. Oiê! Ups. Olá, olá! Oiê! Ups. Oi, gente linda entrando! Olá, pessoal. Eu acho que Olha a acabei. gente aí. Espera que eu cliquei um dedinho aqui. Agora vai. Agora Mauana, foi. cadê você? Eu vim só pra te ver! A Mauana, cadê você? Grata Ah, satisfação. Eu estava brigando aqui, mas deu tudo certo. oh, Legal ver vocês novamente. Nessa quinta com cara de segunda e pré-sexta ao mesmo tempo, né? A gente está aí. Não sei se vocês estão ouvindo, mas está dando um pequeno eco. tá dando. Mas legal, obrigado pessoal que está entrando. Como eu disse no início, mais uma live da Consensus, hoje batendo um papo com a minha parceira Helena e as parceiras da Mauana e Luciana, para a gente falar um pouco mais sobre o cálculos. Só para adiantar, essa quarta-feira nós encerramos a primeira turma do curso Aperfeiçoando Cálculos, né? Já estamos com a turma 2 quase que completa, praticamente completa. Completando essa turma 2, nós já vamos abrir inscrição para a turma 3, que provavelmente a gente faça no final de janeiro, começo de fevereiro. Então, eu vou passar a palavra para a minha querida colega Helena. Microfone, eu acho que... É que eu achei melhor fechar o microfone para ver, enquanto você está falando, não dá a interferência. Legal. É uma delícia estar aqui, né, com vocês todos, todas, e ver esse monte de gente entrando, super feliz, por um assunto que para mim é muito caro, porque eu acho que quando a gente trabalha o cálculo, para mim, na minha percepção, nós estamos trabalhando um vínculo que dê segurança, que essa pessoa está vendo que eu estou, enquanto mediadora, para ela, com ela, por ela, totalmente numa qualidade de presença total, e essa pessoa que vai estar lá comigo, ela pode se abrir, ela pode contar o que está acontecendo com ela pode contar das coisas dela. Eu vou estar lá com a minha escuta muito, muito atenta e, e podendo dar. Gosto muito de dizer que escrevi no meu post, inclusive, que para mim o Caucus é um lugar onde tem alguém que precisa de colo e alguém que quer dar o colo, né? E, e é assim que eu sinto. Então, claro que quando a gente
pensa, né, da emoção e da razão delas andarem juntas, normalmente, a primeira vez que a gente vai para um cálculo, a gente vê que as pessoas estão polarizadas na emoção, né? Elas são tão na emoção que elas têm muita dificuldade de pensar. Então, o cálculo é aquele que vai regular, fazer com que essa pessoa vá um pouquinho mais para a razão, para ela ter essa qualidade de pensamento para poder tomar melhores decisões da vida dela. Então, esse assunto para mim é muito caro, esse curso foi maravilhoso e agradeço aí a Lu e a Luana pela parceria, por ter entrado nesse projeto que foi desenhado pelo Fernando. Então, a gente aqui está tudo junto e misturado. Bora lá, Mauama aí, Lu! Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer também a companhia e o carinho de todos vocês que estão aqui com a gente. Muita gente aqui conosco que esteve no curso, né, com a gente. A gente fica muito feliz de vê-los aqui e contamos com você hoje, nessa live para participar, trazerem algumas opiniões, alguns aprendizados, né, algumas questões que vocês acharam importantes no curso. E eu também penso como Helena, né, que o cálculo é um lugar da gente trabalhar um pouco melhor essas emoções que chegam meio à flor da pele numa mediação, né? Para a gente poder olhar para essas emoções com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, um pouco mais de zelo, reconhecê-las, cuidar delas, dar validação e também conduzir essa emoção para um caminho de entendimento, de clareza, né? Então, eu acho que o cálculo tem muito disso. E também de conhecer as histórias das pessoas que estão com a gente, né? Porque eu acho que o ofício do mediador está muito ligado, né? O nosso trabalho é muito ligado às histórias, às pessoas e às histórias que elas trazem, né? E o Caucus também é esse lugar protegido, esse espaço seguro, onde a gente pode caminhar, né, com as pessoas que estão ali conosco pelas histórias delas, assim, com mais segurança, com mais tranquilidade, né, e com mais curiosidade também. Eu acho que é isso. Passar para você, Lu, querida. Ai, obrigada. Hoje diante de uma mediação, eu estava pensando que, como todo mundo sabe, na vida a gente tem duas posições, né? Então, as posições também dos estudiosos da mediação, algumas pessoas gostam do cálculo, outras já têm um pé atrás com cálculos, não gostam de usar esse recurso do mediador. E hoje eu estava pensando, diante de uma conversa que eu tive com os mediandos que eu estou tratando, se eu não tivesse o recurso do cálculo, como eu poderia fazer para trazer essa regulação da emoção antes de passar para a criação de opções, para a criação de alternativas, né? Qual opção eu teria? E fiquei pensando nisso e fiquei pensando na importância do cálculo na mediação. Essa regulagem do emocional com o racional. Esse é o lugar que a gente tem, nós mediadores temos para a gente trazer os mediandos a caminhar um pouquinho nessa equalização, né, do racional com o emocional. E pensei nisso hoje. Hoje eu tô assim, o cálculo está fazendo muito sentido para mim nesse meu pensamento. E também esse que é um recurso do mediador, né? Olha os recursos que nós temos na nossa mão. Eu sempre gosto de falar, a gente tem tanto recurso, mas será que a gente sabe usar? Será que a gente sabe a hora certa? Será que você sabe? Será que a gente sabe o lugar de falar, opa, peraí, vou para o cálculo. Mas por quê? Para quê? Como eu vou para esse cálculo? Então, nesse curso, a gente aborda todas essas perguntas.
como, para quê, por quê. E esse curso traz uma vivência, não só para essa etapa, não só para esse recurso, desculpa, do mediador, mas como com outras etapas também. Uma aluna falou para mim: olha, Luciana, depois do curso Cálculos, que eu aprendi a linguagem simples, a minha conversa de abertura mudou. Então, é um curso assim que vale a pena ser vivido e respirado. Seu microfone, Fê. Ah, pronto. É, é a pegadinha né, de 2 anos atrás que a gente continua nela ainda, né, Maura? É verdade. É, isso acontece toda hora na mediação. Mas é assim, né? Quanto mais eu me coloco a serviço do cálculos, ou seja, quanto mais eu estudo cálculos, né, eu vejo que esse recurso, ele não tem, assim, uma motivação, né, para a gente realizar e colocar em prática essa ferramenta, essa técnica, seja lá o nome que queiram dar. Mas isso vem corroborando sempre com aquela a minha sempre intenção de colocar para os mediadores, né, no sentido de que cálculos pelo cálculos, fazer encontros privados, né, reuniões particulares, isso é muito fácil. Eu faço com mediandos, eu faço com advogados, eu faço com o meu co-mediador, faço com o meu supervisor, enfim, eu posso fazer conversas privadas com qualquer uma dessas pessoas, né? Mas eu comecei a perceber, um bom tempo atrás, né, que para fazer o cálculo, eu sempre digo que eu tenho o antes do cálculo, o durante o cálculo e o depois do cálculo, né? Então, não é simplesmente o cálculo em si que é importante para mim, né? Então, eu ficava sempre pensando, por que eu vou para o cálculo? Por que eu vou fazer o cálculo? Para que eu vou fazer o cálculo? Então, eu comecei a entender que eu preciso ter um objetivo para ir para esse cálculo, né? E já preparar uma estratégia para iniciar esse cálculo. Isso é o antes do cálculo. Também é muito importante o durante o cálculo. Como fazer o cálculo, né? Então, aquelas perguntas que você colocou, Luciano, vem bem ao encontro disso, né? Desse antes, durante e o depois. O depois, às vezes as pessoas perguntam, mas e depois? Exatamente, né? Você não disse que, a Mauana disse, é o momento de a gente conhecer um pouco as pessoas, né? A Helena sempre fala, é o momento de se fazer uma conexão com essas pessoas, né? E nessa conexão, nesse conhecer as pessoas, eu digo que o mediador ele vai se abastecendo de cartas, são cartas na mangas que o mediador vai ter, tanto de uma parte quanto de outra. Então, no como fazer angariar o máximo de informações que possam, né, ajudar no desenvolvimento do processo de mediação. E é justamente no depois do cálculo que eu preciso entender, que eu preciso saber como utilizar todas essas informações que eu obtive no cálculo. Então, quando eu saio do cálculo, eu já vou para o acordo? Quando eu saio para o cálculo, eu vou para uma agenda? Eu vou para o brainstorm? Né? E eu
sempre conversando, né, na supervisão com os mediadores, com a minha equipe, eu vinha conversando e trazendo essa minha visão do antes, durante e depois do cálculo. Por isso, né, como a Helena disse, é um objetivo meu trazer esse curso, só que por pessoas que não fosse eu, que trouxesse essa matéria, esse estudo, de uma forma didática, né? Foi um momento em que chegaram a Mauana e Luciana, e obviamente, coordenada pela Helena, e eu acredito que tem várias pessoas que fizeram essa primeira turma, e vão poder corroborar e, e não deixar eu mentir sozinho aqui do sucesso desse curso. Eu fiquei surpreso, porque superou todas as minhas expectativas por ser a primeira turma. Fiquei assim bastante orgulhoso pelas professoras, pela coordenação e pela evolução que eu percebi nos mediadores, nos alunos, em apenas 4 encontros. Isso foi fantástico, né? Foram paradigmas quebrados, e vocês também sentiram, e muito provável os próprios alunos que participaram das 4 aulas, que na verdade, né, como a gente estava conversando, não foram só 10 horas aulas, né? Porque nós demos muitas atividades extra-aulas, né? Que fomentaram aí esse nosso curso, e eu espero que ajude na aplicação dessa técnica, né, daqui para frente, dessas pessoas, desses 22 alunos que ficaram com a gente essas 4 aulas. Helena? Estou abrindo o microfone aqui. Sabe, Fê, enquanto você estava falando, muita coisa passou na minha cabeça, sabe? Toda vez que eu vou fazer um cálculo, eu sempre penso o que é a mediação para mim e qual é a minha função de mediadora. Eu acho que isso me ajuda, é um tipo de um guideline para eu ter muita clareza para que, pelo menos num primeiro momento, assim, se eu não tiver um outro para quê, eu sei que eu tenho um para quê que é conhecer um pouco mais a história daquela pessoa, a cultura daquela pessoa, o contexto em que ela está inserida, enfim, minimamente para eu entender o que fala dela, né? De entender como é que ela, na perspectiva dela, vê toda essa história. Vamos supor que nós estamos falando aqui de um divórcio. Como é que essa pessoa, e aí eu gosto muito de trazer o construcionismo social e vários autores que hoje trabalham com relacionamentos, olhando sobre a perspectiva relacional, ou seja, todos nós somos seres relacionais. Então, se nós, no relacionamento, nós provocamos o conflito, também será no relacionamento que a gente vai desconstruir o conflito e construir possibilidades de entendimento. Então, eu gosto muito de pensar que eu vou usar com esse foco. Como é que eu posso instrumentalizar essa pessoa rumo ao entendimento, rumo a que ela consiga escutar do outro, a ideia do outro, a visão do outro como uma possibilidade. Ou seja, que ela não veja a ideia dela como a única e a verdadeira, ou a versão dela única e verdadeira, que podem existir outras possibilidades, outras ideias,
né? Outras versões. Por isso que a gente não trabalha com a verdade na mediação. A gente trabalha com a visão de cada um daquilo que aconteceu, da interpretação de cada um do que aconteceu. Mas no momento em que eu trabalho no Cálculos, eu trabalho muito para fomentar que essa pessoa vá em direção ao outro para que ela conheça a perspectiva do outro. E quando eu trabalho com outro mediando, eu vou fazer a mesma coisa, de tal forma que o objetivo, para mim, primordial é que essas pessoas consigam se autorregular, fazendo com que elas se escutem e que elas construam um ponto em que não vai prevalecer uma ideia sobre a outra, então a gente falaria da dominação. Mas é como é que a gente pega essa ideia, ou essa versão, essa visão, mais essa, e se encontre num lugar onde contemple todo mundo que está envolvido naquela mediação. Então, para mim, o Cálculos, ele, no mínimo, tem essa função. E é claro que, momento a momento, as estratégias vão mudar, mas o propósito é o mesmo. Meu propósito é que essas pessoas consigam conversar não sobre o aspecto da dominação, onde eu vou ter que ceder, um pouco. Não, não é desta forma que eu vejo. Nós dois vamos nos encontrar num lugar que contemple as nossas versões, né? Então, para mim, isso faz muito sentido. O Cálculos, para mim, tem muito valor disso. Sim, Helena, e pegando aí na esteira do que você falou, desse propósito, né, da mediação, o Cálculos também é lugar de a gente implantar também dos mediandos conhecer as suas opções, as suas alternativas, né? Ali é um lugar também de testar, através de teste de realidade, através de um espelhamento, através de várias outras ferramentas, né? E há também a ferramenta criada por William Ury, Bruce Payton, no livro Como Chegar ao Sim, que eles falam da BATNA e do ATNA. E eles falam que um bom negociador, antes de negociar, tem que saber quais são as suas alternativas àquele acordo. E esse é o lugar, essa é a hora. Depois de equalizado o relacionamento das partes, depois de equalizado as emoções, pode-se trabalhar com os mediandos o teste das suas opções, das suas alternativas, que englobam todos, que contemple a necessidade de todas aquelas pessoas que estão participando na mediação. Porque, como você bem falou, na mediação não há um perdedor e um ganhador. Sim, todos saem ganhando. É win, win, win. Né? Então, o lugar de se fazer o BATNA e o ATNA é no Cálculos. E a gente traz isso no curso Cálculos, aperfeiçoando Cálculos. A gente traz esse lugar, a gente traz como você maximizar esse recurso pró a um resultado win-win-win para os mediandos, pró um resultado que contemple as relações de respeito, as relações intangíveis, né? Os bens intangíveis daquela questão que está sendo discutida. É isso aí. Lu, eu acho que é o Saulo que está falando alguma coisa, eu não consigo ver aqui. Vocês conseguem trazer? Aqui, ó. Gratidão pela generosidade, professores. Na oficina de cálculos, percebi o cálculos como um canivete suíço.
multifuncional a serviço do diálogo. É isso, é isso. Eu vou completar o Saulo. Além de ser um canivete suíço, ele tem que ser MacGyver, né? Porque Boa, boa, Fernando. ele tem que saber, né, aproveitar cada material para sua real finalidade. Olha, eu quero uma questão. Eu vou sair e vocês colocam o Saulo. Aí ele conta um pouquinho como foi para eles. O que você acha? Saulo, topa? Eu não estou vendo a resposta. Coloca aí, Saulo. Se topar, a gente já inclui você. 5 minutinhos, depois você pode voltar. Ixi, acho que o Saulo sumiu, hein, gente? Enquanto o Saulo está pensando, enquanto o Saulo está pensando, Lu, eu vou falar um pouquinho dessa questão que a gente falou agora, né, das decisões e daquilo que contempla a todos, né, e desse canivete suíço, né, desse ser o MacGyver, de aproveitar tudo que aparece ali no cálculo a serviço das pessoas, né, a serviço deles próprios, para falar que é uma característica muito importante, é um princípio muito importante na mediação, a autonomia, né? A gente incentivar esse empoderamento, essa autonomia das pessoas que ali estão, de forma que elas próprias consigam encontrar esse caminho melhor para elas, né? Esse win-win que a Lu trouxe, né? Que isso parta delas, e não de nós para elas, mas delas, né? E isso vem muito de uma questão de autoconsciência também, de autorresponsabilidade, de saber como que cada uma daquelas pessoas tomou parte naquele conflito, ou vão tomar parte numa decisão, ou vão tomar parte numa solução. Então, essa autoconscientização, estimular essa consciência, no Cálculos é um lugar muito propício para isso, porque é um espaço de escuta, né? Eu vejo muito o Cálculos como um espaço essencialmente de escuta. É um espaço de fala para eles, mas é um espaço essencialmente também de escuta. E quando as pessoas são escutadas e também podem se escutar, essa autonomia ela vem de uma forma mais evidente, né? Essas soluções surgem de uma maneira mais evidente, assim. Eu não sei se o Saulo respondeu, mas a gente vai conversando enquanto isso. O Saulo está com vergonha. Já ele perde a vergonha, a gente coloca ele aqui para dentro. Isso. E mas, você Moana, isso que você falou, tá assim, né? Foi o gancho que você deixou para eu falar de uma coisa que aconteceu hoje, né? Mas assim, só para a introdução, todas vocês colocaram assim, situações diversas, né, para a gente poder fazer o cálculo. Então, corrobora com aquilo que eu falei, né? No cálculo não tem um motivo só para se fazer. Mas pegando esse gancho que você deixou para mim, de questão de escuta, de empoderamento, você já deve ter passado situações comigo lá no Sejusc, no presencial, na época que ainda não existia o virtual. A questão da medida protetiva. A pessoa entra com um pedido de mediação, mas ela tem uma medida protetiva, né? E a gente sabe que a medida protetiva não permite que as pessoas cheguem perto uma da outra, né? Pelo menos que uma não possa chegar perto da outra. E hoje aconteceu novamente de uma situação, houve outras situações dessas, medida protetiva, durante a pandemia, que o virtual, ela facilitou bastante, porque aí não tinha proximidade física, né? Era virtual, então cada um estava na sua casa, não tinha tantos problemas como eram no presencial. Mas me lembrou muito no presencial, em certos momentos em que ou era medida protetiva, ou às vezes o segurança descia lá e falava, olha, Fernando, as pessoas estão lá fora, mas elas estão se pegando lá, vai ter problema. E aí,
né? A, a, a Lu falou assim, essa semana, hoje eu estava conversando com uma pessoa que falou que até mudou a minha conversa de abertura, não foi isso, Lu? Foi, foi. Então, exatamente nessas situações em que a gente já faz tudo isso, Lu. Já faz a conversa de abertura, já faz o empoderamento, já faz a escuta, mas, né, faz o cálculo neste momento antes de iniciar a mediação. Uhum. E isso ajudou bastante e minimizou bastante as questões de agressão verbal e às vezes física, né, as vias de fato, nas sessões de mediações lá. Então, o cálculo ele pode ser sim utilizado logo na abertura. Quando eu fazia estágio no Sejusc do Rio de Janeiro, no caso de medidas protetivas, a gente sempre fazia cálculos até chegar à última, a quando eles falavam assim, olha, agora eu posso encontrar ele. Agora eu quero encontrar. Então, o cálculos, ele ajuda muito, 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 não só para a equalização das emoções, mas também como uma estratégia, né, de trazer esse acesso à justiça a essas pessoas que tanto querem um divórcio, querem regularizar a situação dos seus filhos, querem regularizar aí a vida e também a sua emoção, né, Helena? Como a Helena gosta muito de falar, o seu bem-estar, o seu bem-estar. E hoje eu conversando com uma observadora e ela perguntou assim para mim na mediação, mas pode? E essa pergunta de uma coisa que aconteceu lá, ela fez essa pergunta, mas eles podem fazer isso? E eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça o dia inteiro. Eles podem? Quem somos nós, mediadores, para falar o que eles não podem, né? Então, a gente tem que... Onde é o lugar da gente acolher essa pergunta e ver o que ele está querendo, o que ela está querendo, se é um querer mesmo deles ou se está sendo forçado, alguma coisa, no cálculo, né? Lu, Então, Lu, essa sua fala está bem dentro do que o Saulo está perguntando aqui, ó. Gostaria que vocês falassem. Bora ele para dentro, tô saindo. Põe ele para dentro. Pera, só um minutinho. Cadê? Olha, a gente está até com a visualização internacional. Tem gente que está em outros países aí nos visitando. Ah, é? Ah, que legal. Quem que é? Ana Viana. Da onde que a Ana Viana está? Está na Itália. Olha Ah, que delícia. Vamos lá, Saulo. Ele perguntou aqui. Ah lá, tá entrando. Tá entrando. Essa aqui é a minha casa, gente. A câmera está invertida. Adorei conhecer a sua casa. Já me sinto Agora eu quero... dentro dela. Inverte ela aí, ó. Aê! Vocês me fazem sentir fortes emoções, porque eu não sou muito de me expor, não. Mas vamos lá. Ah, que legal. É que eu fiz uma pergunta aí agora e você me colocou para dentro, né, Fernando? É mais um teste, tá, Saulo? Vai se acostumando. Faz Mas aí diga a sua pergunta. O que eu posso falar? Então, boa noite, primeiramente, né? Eu falei aqui da generosidade de vocês, né? Eu sinto uma generosidade no trabalho que vocês desenvolvem, com esse objetivo de aperfeiçoar o trabalho da mediação, né, na prática. Eu me sinto muito honrado de fazer parte desse grupo de pessoas, né, que estão se reunindo pelo bem da mediação. A pergunta que eu coloquei no chat
É uma pergunta sincera, real mesmo, né? Eu sou um aluno do curso, da primeira turma do curso de cálculos, da oficina, e eu posso dizer, estou convicto de que preciso continuar estudando. Eu só não vou entrar na próxima turma porque eu preciso decantar os conhecimentos, né, que eu absorvi, que eu estou absorvendo da primeira turma, né? E essa pergunta, nesse sentido de... a Mauana falou na importância do ouvir, né? Um espaço de ouvir, né? Mas é um espaço também de fazer perguntas, né? Eu quero saber assim, como é que a gente precisa desenvolver essa habilidade, né? A gente precisa desenvolver essa habilidade de saber perguntar e também de saber ouvir. E aí eu fiz a pergunta para vocês, quero saber se vocês podem falar um pouco sobre a importância das perguntas no bom desenvolvimento do cálculo, né? O cálculo como uma ferramenta realmente prática, que tem uma função, que tem um objetivo, que tem o para quê, que tem o como, que a gente aprendeu na oficina. Se vocês puderem compartilhar esse pensamento aí para me auxiliar a entender melhor. A sua pergunta é extremamente pontual, extremamente legal para a nossa live. E aí eu vou até deixar as meninas dar um spoiler para vocês da questão das perguntas. Vai lá, Mauana. Logo, logo a gente está preparando aí, está no forno, né, Lu? Sim. A gente está estudando aí, está preparando, deixando prontinho no forno aí para a gente trazer também um curso sobre perguntas, né? A gente está preparando porque a gente acredita realmente, como Saulo, que é um instrumento muito importante, né, no trabalho do mediador. Mas, assim, dentro do Cálculos, vou falar, acho que cada um vai ter a sua... mas vou falar do que me toca, assim, a pergunta, né? Dentro do Cálculos, eu penso na conexão e penso nas histórias, Saulo, que são pontos, assim, que eu acho importantes ali dentro do Cálculos, né? Quando a gente pensa em conexão, a gente pensa que essa conexão, ela vem muito da nossa linguagem, da nossa forma de expressão, né? E ela está presente também nas perguntas. Então, eu escolho no cálculo perguntas que possam me conectar, que possam fazer conexões com essas pessoas. E que essas pessoas também possam fazer conexões com elas mesmas e com aquelas outras pessoas com quem elas precisam resolver uma questão ou ter um conflito. Então, eu acho que a pergunta, ela vem com esse poder de conexão, né? Uhum. E para que ela seja assim, na minha opinião, eu penso que as perguntas têm que ser perguntas curiosas, com curiosidade verdadeira, com curiosidade empática, com interesse real, de conhecer aquela pessoa que está comigo, de conhecer a história dela, o que é importante para ela, qual é a necessidade que ela traz, né? E cuidar muito para que a minha pergunta não reflita aquilo que é a minha história. Então, pode ser que eu olhe para aquela situação, vamos supor, como o pessoal trouxe aqui, há um divórcio, e eu acho que o melhor para aquela família seria tal coisa. Então, eu começo aqui a criar uma história na minha cabeça e conduzir as minhas perguntas para aquela história que eu acredito que é a melhor, né? Então, eu acho que para eu não cair nessa armadilha, eu me pego sempre na minha curiosidade empática, né? De querer me conectar com aquela pessoa e conhecer verdadeiramente o que é importante para ela, né? O que ela precisa dizer, para devolver a voz e a palavra para ela, né? Vai lá, Lu. Eu acho que isso, o que você falou, Mauana, eu acho que é a pedra fundamental do perguntador. Adoro inventar palavras, vou inventar essa palavra do perguntador. Se não existia, agora passou a existir. A gente tem que ter, não adianta a gente ter uma lista de perguntas circulares, perguntas abertas, perguntas fechadas, autorreflexivas, uma lista de perguntas. Mas se a pergunta não sai de dentro de você, né? Se a pergunta não é aquela pergunta que você tem uma curiosidade genuína, o que a Mauana falou, que vai fazer bem para aquele sistema dos mediandos que estão fazendo parte desse novo sistema. Eu acho que antes de decorar todos os nomes das perguntas, o importante é fazer para que eu estou fazendo essa pergunta? Eu estou com o chapéu de quem?
Eu tô com o chapéu do mediador, eu tô com o chapéu do terapeuta, eu tô com o chapéu do advogado. Com quem? Eu quero conhecer a pessoa, eu quero conhecer aquele mundo. E eu gosto muito da expressão que fala que a gente tem que ser um explorador, né? Um turista. A gente é o turista da outra pessoa, a gente vai conhecer aquela outra pessoa, porque cada lugar que a gente vai não é diferente, né? A Ana que está lá na Itália conhecendo agora, não está vendo uma coisa diferente? As pessoas são assim. As pessoas têm luar, as pessoas têm o nascer do sol, cada pessoa tem uma coisa diferente, né? E a gente, como mediador, a gente tem que passar essa curiosidade genuína e não uma anotação de perguntar, agora eu vou sacar aquela pergunta que o mediador tal falou para fazer. Sabe? Eu acho que mediação é isso, sabe? É conexão. É o que a Mauana trouxe. É a conexão do outro, de ver o outro. É isso. Saulo, você viu aí o que as suas professoras falaram, né? Sim. Então, realmente, a mediação, ela é coração, né? E coração não tem uma receita de bolo. Então, vamos falar assim, quais as perguntas certas? As perguntas certas são aquelas, né, que saem do coração. Como a Mauana colocou, tentar não fazer confusão. Confusão no sentido de... lembra quando a gente estuda administração, a gente não pode confundir a pessoa física com a pessoa jurídica? Na mediação é a mesma coisa, eu não posso confundir a história das pessoas, dos mediandos, com a minha história. Porque cada mediando, né, a gente sabe que traz a sua história para a mediação. E quando a gente vai para o cálculo, nesse sentido de perguntador, é isso, Lu? É isso aí. Nós também temos o lado do escutador, não é? E as perguntas, elas vão vir dentro daquilo que eu falei do antes e o durante. Porque se você tem um antes bem preparado, durante você vai estar mais tranquilo, porque você já vai mais ou menos preparado para fazer algum, ou para atingir algum objetivo. Eu lembro que nas reuniões que a gente tinha, não sei se você participava, mas eu sempre falava assim, quando vou para o cálculos, eu procuro trabalhar duas coisas importantes para mim no cálculos. Uma é a necessidade e o sentimento. Lembra que no curso a gente fala assim, olha, as pessoas chegam com um objetivo e você tem que trabalhar a mediação e tentar uma posição, né, na verdade. Elas chegam numa posição e você tem que trabalhar para tentar fazê-las encontrar a sua verdadeira ou seu verdadeiro interesse. Lembra? E para que eu consiga, né, fazê-los refletir e chegar nesse interesse deles, eu preciso trabalhar, e principalmente no cálculos, necessidade e sentimento. Com todo esse embasamento teórico que as suas professoras passaram nesse curso. Então, eu vou começar a perceber de vocês que participaram desse curso, nas mediações de vocês, eu com certeza vou começar a observar que vocês vão trabalhar isso, necessidade e sentimento. E as perguntas, elas vão vir, e, dando esse spoiler, né, você sabe que o grupo, a turma 1 desse lanchinho, a gente chama de lanchinho, né, que o próximo vai ser perguntas, já está formado. Eu tô lá. Com certeza. É isso, é o coração, mas também tem técnicas, né, Fernando? Também a gente tem técnicas. Sempre. Então, a gente vai... Coração, quando eu falo coração, é um pouco diferente de emoção. Isso.
né? Se você trabalhar só com emoção, você não vai conseguir ter e aplicar as técnicas. Agora, com o coração, não. É o Coração, afeto, né? É o afeto, porque quando eu estou me conectando com uma pessoa, é o afeto. Então, eu me afeto e afeto o outro, né? Então, é esse. Não dá para estar com. O Fernando fala muito, né, do seja uma alma humana, né? Todas as técnicas do Jung, né? conheça toda a Mas quando você teoria. está com uma outra pessoa, seja sempre uma outra alma humana. A gente não consegue não se deixar afetar, né, na presença de um outro ser humano, né? Então, eu acho que esse coração que o Fernando traz é esse afeto mesmo, né? Exato. Da gente se conectar de verdade com o outro, né? Isso. Perfeito, Mauana. E nesse curso, agora, nós vamos juntar essa técnica, essa intenção que a Fernanda colocou aqui. Nós vamos juntar esse coração que o Fernando, esse eu me afeto, com as técnicas. Com as técnicas de fazer pergunta, como fazer perguntas, perguntas curiosidade, pergunta do lugar do mediador de não saber, né? Do lugar de não saber, do mediador explorador, mas, como diz o Fernando, 99% sai daqui. Obrigado, professores. Respondendo as minhas perguntas aqui ao vivo, grande honra. O que eu faço agora? Como é que eu faço? Saio, aperto o botão aqui? Você conte para as pessoas como foi a sua experiência no curso Aperfeiçoando Cálculos. Olha, eu vou dizer, né, da minha perspectiva, né? Quando eu sempre vou dizer isso, eu me sinto mais à vontade dizendo isso, né? Que eu estou no lugar de aprendiz, né? Mas já sou mediador formado, já estou atuando, né? Mas na condição de sempre ser aprendiz, né? E quando eu cheguei nessa oficina de cálculos, nesse curso, eu estava meio como usando as metáforas, né? Que a gente gosta muito de usar metáforas, né? Nesse universo da mediação. Eu me sentia um cachorro correndo atrás de um carro. Aí na hora que chega o carro para, era eu chegando no cálculos. Não sabia o que fazer. Aquela vez assim, você abre um cálculos e está no cálculos. Né? O que eu faço com esse momento? Né? Hoje eu vejo que é um espaço de grande importância. Esse curso me fez perceber, e eu já até coloquei isso, já expus isso em outros momentos, perceber a importância desse antes, durante e depois, né, desse encontro individual, né, esse encontro privado. De ter o cálculo como uma estratégia e não fazê-lo porque é uma ferramenta que aleatoriamente possa me trazer elementos que contribuam para um bom diálogo, mas ter a consciência, a clareza, né, a palavra que a Mauana usa com frequência, ter uma clareza do por que eu estou usando essa ferramenta. Ter a segurança de, quando entrar no cálculo, ser algo diferente. Estar seguro de que estou fazendo a coisa correta, de estar fazendo o trabalho correto. E em benefício do que eu anotei aqui, eu não sei se a Helena está aí nos ouvindo, né? Eu gostei muito do que ela falou. Eu gostei muito do que ela falou. Para mim, ela realmente é uma professora. Vou ficar rasgando seda, não, que eu vou ficar puxando o saco do professor aqui hoje, não. Mas ela é uma pessoa especial. Mas ela falou uma coisa assim que para mim ela deu um norte, sabe? Nós precisamos, no caso assim, nós precisamos ter um norte nesse universo de ferramentas, né? É muita ferramenta, é uma caixa de ferramentas gigantesca a mediação. E você entra no cálculos, é uma caixa de ferramenta dentro da caixa de ferramenta. Então, dentro de uma outra ferramenta, né? Por isso que eu falei que o cálculos é um canivete suíço. Mas ela disse sim, né, que ela tem como um norte o que ela pode fazer para instrumentalizar o mediando, para quando ele voltar do cálculos, ele está em melhores condições de olhar a perspectiva do outro também. Para estar olhando para uma outra possibilidade além daquela posição que ele traz como a única posição. Então, assim, o cálculos, essa oficina, essa experiência que vocês trouxeram hoje também relacionada à nossa
ressonância, né? A Mauana falou aqui, né, da gente não se confundir com a história do outro, né? Não colocar o que a gente quer para o outro, porque às vezes é alguma coisa nossa que a gente quer colocar e não é bem aí o caminho, né? Então é nesse sentido que o Caucus, essa oficina tem trazido para mim como mediador maior consciência de como utilizar essa ferramenta de uma maneira eficiente, que possa realmente proporcionar para aquele mediando, para aqueles medianos que estão presentes no Caucus, uma possibilidade de ver de forma diferente, de estabelecer conexões com a pessoa que está esperando na outra sala lá, que também vai entrar depois e fazer o Caucus, a gente vai trabalhar com ela e depois a gente volta para a reunião conjunta. Tudo isso aí, né? Tudo isso aí é uma oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês, tá? Obrigado, Saulo. Como é que sai daqui? Acho que você tem que clicar no botãozinho vermelho, Lu. Isso. Saulo, arrasou, Saulo, obrigada. Obrigada, Obrigado. Saulo. Para sair, Saulo, clica no xizinho que está do seu lado direito. Achei. Aí. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Saulo. E Tchau. a Lígia, quer entrar? Cadê a Lígia? Eu acho que não vai dar tempo, Lu. Pra ela falar um oi pra gente, não dá? Então, só... Lígia, entra, Lígia, para falar um oi para a gente, por favor. Enquanto a Lígia está entrando, a Ana Viana perguntou sobre qual a principal ferramenta. Ana, na realidade, o Caucus é uma ferramenta. O nosso objetivo nesse curso é trabalhar ou tornar essa ferramenta o mais eficiente possível. Que, como o Saulo disse, é um canivete suíço, porque na realidade são várias ferramentas da mediação que a gente aplica dentro da própria ferramenta Caucus. Eu vou tentar te dar um exemplo de um multímetro. Eu não sei se você conhece um multímetro. Multímetro quem usa são os técnicos em eletrônica. Ele mede voltagem, amperagem e resistência. Então, esse multímetro, ele é muito eficiente, ele serve para... ele é extremamente importante na área da eletrônica. Só que se a gente não souber utilizar esse multímetro, ele não vai servir para nada, né? Então, o Caucus... Acho que ela não entrou, não, tá? O Caucus é como se fosse esse multímetro, que se a gente não souber, a gente tem lá uma ferramenta extremamente potente, mas se a gente não souber utilizá-la, ela não vai ser eficiente, ela não vai trazer os resultados que poderiam trazer se a gente utilizar com técnica. Ô, Ana, Voltou! Ana, Oi, é igual os nossos filhos. A gente tem um monte de fralda, né? Se a gente colocar a fralda errada, o xixi vaza, né? E o Caucus é isso, a gente sabe que existe a fralda, mas vamos colocar a fralda direito. É isso aí, Lu. Adorei! Adorei! É tão lindo a gente ver, né, que quando a gente faz uma co-construção, né, e vê o Saulo falando o que ele falou, da aprendizagem dele, né, da curiosidade dele de entender melhor, de se aprofundar. É tão legal a gente ver as pessoas perceberem que elas estão em construção, né, que elas ainda, e eu me incluo dentro delas, dentro dessa categoria de pessoas que também acha que está em construção e, portanto, não é só uma questão de fazer curso, mas isso que ele falou, que eu achei brilhante, eu ainda estou... eu esqueci decantando. E como é importante a gente decantar cada vez que a gente termina um curso. O que eu percebo é que tem muita gente, termina um curso, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. Tem um monte de troféu,
né, no papel lá para mostrar para um monte de gente, mas aí você vai ver, mas deixa eu ver você atuando mesmo, né? E aí você vê que aquilo lá são cursos que entraram por aqui, saíram por aqui, não decantaram. Então eu fico muito feliz quando eu escuto pessoas que gostam de decantar as informações, decantar até quando a gente está num caucus. Às vezes a gente redesigna o caucus para a gente poder decantar tudo aquilo que a gente escutou daquela pessoa. Às vezes vem questões muito fortes, né, de abuso, enfim, que você também precisa respirar. Então, redesignar para você também decantar as informações é muito importante, né? Então, eu fico muito feliz de ver as pessoas que são nossos colegas, né? Terem essa visão de mundo, né? Por isso que a gente fala que a gente faz um compartilhamento de conhecimento, né, Helena? E Com é muito certeza. gostoso isso, porque são todos colegas, somos todos colegas. Minhas flores, temos 4 minutos para as considerações finais, para a gente ir já para o encerramento. Primeiro, as damas. Eu vou roubar uma fala do Fernando aqui para eu terminar com vocês. Vou roubartilhar, que o Fernando fala, todo mundo tem o seu jeitinho, né? A gente não está aqui para falar o que é certo, o que é para falar errado, mas o seu jeitinho, né? Cada um tem a sua forma de aprender, cada um tem a sua forma de se conhecer, cada um tem a sua forma. Pode existir várias formas, mas o seu jeitinho sai dentro. Não é isso, Fê? Lô, eu vou falar assim para você. Você tá perdoada, tá? Porque diz que ladrão que rouba de ladrão tem anos de perdão. Eu vou me redimir aqui, tá? Porque essa fala eu roubei da Mauana. A Mauana, numa das reuniões, ela falou assim, olha, eu sou assim, mas é o meu jeitinho, e ela falou assim, seja você, falou para uma colega, seja você que vai dar tudo certo, mais ou menos assim. Então, eu roubei da Mauana e você roubou de mim, estamos todos perdoados. Isso. Estamos todos juntos. Isso, porque na meditação a gente não prega tanto autonomia da vontade, empoderamento, emancipação. Então, é do seu jeitinho. Não estou eu aqui para falar se é certo desse jeito, certo do outro. É isso aí. Então, eu espero todos vocês matriculados no curso Aperfeiçoando Cálculos, porque é demais esse curso. Roubou minhas palavras, então eu já fiz as minhas considerações finais. Vem, você será muito bem-vindo e a cada aula uma decantação preciosa. Bora! Obrigada para todo mundo que está aqui com a gente. Vou mandar um beijo para minha mãe, que ela entrou. Beijo, mãe. Espero vocês lá no Cálculos com a gente. O nosso curso de cálculos começa dia 9 de novembro, ainda tem algumas vagas, tá? Qualquer coisa a gente vai formar a terceira turma. E eu quero deixar aqui a minha frase, que é sempre... Eu sempre gosto de falar sobre ela. Quem já me ouviu vai ouvir de novo. Quem não me ouviu, ouça então. É de Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Mas quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Gratidão, pessoal. Namastê! Muito obrigada, muito obrigada. Espero vocês, matrícula, entra lá no Instagram da Consenso.